Ligação ilha-continente. As pontes da capital devem finalmente ser restauradas. A medida vinha sendo solicitada pelo Ministério Público desde 2014. A empresa vencedora é do Paraná. O processo licitatório terminou em abril. Agora, assim que a ordem de serviço tiver sido assinada, devem ter início os trabalhos de restauração aqui no local. O plano diretor de Florianópolis vai voltar a ser discutido nas comunidades. As audiências públicas foram sugeridas pelo Ministério Público Federal. Em Lages, servidores municipais rejeitaram a proposta da prefeitura e decretaram estado de greve. No futebol, o Avaí mais confiante enfrenta hoje à noite o Bragantino pela Copa do Brasil. E a direção do Figueirense confirma a dispensa do jogador França, que se envolveu numa nova confusão no fim de semana. Olá, boa noite. Boa noite. A tecnologia pode ser uma grande aliada da população quando se trata de segurança pública. Pensando nisso, um fórum nacional foi realizado na capital para debater o assunto. Tornar as ações de segurança mais ágeis e eficientes é um dos objetivos da administração pública. E para isso, a tecnologia se tornou uma grande aliada. Para os especialistas no assunto e palestrantes do evento, o uso de câmeras de monitoramento e softwares, por exemplo, podem otimizar recursos públicos e até integrar as ações das polícias. A Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, já conta com 184 câmeras de monitoramento espalhadas em pontos estratégicos da cidade, iniciativa que ajuda a diminuir os índices de criminalidade. Elas são vídeo monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então elas sozinhas não significam segurança, mas vídeo monitorado sim. Em Santa Catarina, os sistemas de vídeo monitoramento foram implantados em 1999 em Joinville. Florianópolis ganhou suas câmeras no ano de 2000. Atualmente, 132 municípios catarinenses estão equipados, totalizando mais de 2.000 câmeras. Imagens que podem ser utilizadas também para melhoria no trânsito das cidades, não só para diminuir índices de crimes ou para a utilização de provas criminais. Hoje em todo o Brasil há uma dificuldade enorme de nós colocarmos policiais em todas as esquinas e na maioria das vias. Então essas tecnologias servem hoje para nós flagrarmos por meio online de monitoramento das condutas relacionadas à norma geral de circulação e conduta. Além de especialistas na área de segurança, o evento contou também com a presença de mais de 10 secretários de segurança do Estado e do país e de representantes de empresas fornecedoras de câmeras, softwares e produtos de inteligência, algumas já reconhecidas internacionalmente pelo seu trabalho, como essa que desenvolveu uma plataforma de servidores para países europeus que se utiliza de uma base de dados para mapear crimes e agilizar investigações. É uma base única de informação, você conseguir fazer a correlação de todas essas informações para agilizar o processo investigativo. Desde a coleta de provas forenses, provas periciais, tá? Desde a cena do crime até a entrega final do processo de justiça para julgamento. Moradores do bairro Pantanal, em Florianópolis, se reuniram na manhã de hoje em frente ao posto de saúde das Novas Obras. Eles reclamam da paralisação do serviço. A unidade deveria ter sido entregue no início do ano passado. Mais de 50 pessoas se reuniram em frente à obra na rua Deputado Antônio do Vieira. Eles questionaram o secretário adjunto de saúde da capital e o representante da construtora responsável pelos trabalhos pela demora na conclusão da unidade. A construção iniciou em agosto de 2014. O prazo de entrega era janeiro de 2015. Nós temos o nosso posto aqui no Conselho Comunitário, precariamente, funcionando precariamente, e seria o posto oficial que iria atender a nossa comunidade, que é o bairro Pantanal. Ele já deveria estar funcionando, Ele já está com quase 2 anos de atraso, tá? Nós queremos o mais rápido possível. Nós tivemos agora essa reunião, esse bate-papo com a empreiteira, que nos garantiu até julho. Hoje, o único posto de saúde do bairro atende cerca de 2.000 pessoas por mês, sendo 40 consultas por dia, uma demanda que exige um maior espaço físico. Para a coordenadora do Conselho de Saúde do Pantanal, a nova unidade seria a solução para atender melhor os pacientes. Não tem sala de vacina,
não tem várias salas para os profissionais fazerem o seu trabalho adequadamente. E está aumentando as doenças, está voltando a tuberculose, está voltando a cachumba, e isso são doenças transmissíveis. E o ambiente em que nós estamos hoje não é aconselhável estar lá. Eu disse anteriormente que se eu fosse o Corpo de Bombeiros e do saneamento básico, eu teria fechado esse posto já há muito tempo. Por causa dos atrasos, a empresa responsável pela obra foi notificada pela Secretaria de Saúde de Florianópolis mais de 9 vezes nesses 2 anos. Mas, segundo o proprietário da construtora, desta vez a obra deve ser concluída. Teve múltiplos problemas com essa empreiteira. A empreiteira agora está nos dando prazo de 90 dias para entrega. A gente vai levar em consideração, e daí tendo que pensar também na entrada dos móveis e ar-condicionado, até o final de agosto a gente está com a unidade funcionando. A parte interna dela já está praticamente 85% concluída, tá? Está faltando a parte externa, que a gente é obrigado a resolver alguns entraves que ainda estão existindo, mas já que estão sendo resolvidos, e eu acredito que essa semana agora seja resolvido. Até julho a gente deve estar concluindo a obra, tá? Servidores municipais de Lages recusaram a proposta de reajuste salarial da prefeitura e decretaram estado de greve. A proposta da Prefeitura de Lages foi de reajuste com aumento de 5% nos salários dos servidores, a ser pago de forma parcelada. Por unanimidade, em Assembleia Geral, os funcionários públicos decidiram recusar a proposta e entrar em estado de greve. Os sindicatos dos professores e servidores públicos pediam reajuste salarial anual de 11,28%. Agora, uma nova proposta deve ser encaminhada ao Executivo para novas negociações. E a seguir, comerciantes apostam na chegada do frio para melhorar as vendas do Dia das Mães. E ainda orientações e consultorias. Esta semana é dedicada ao microempreendedor no estado. Esta semana em todo o estado está sendo dedicada ao microempreendedor individual. Orientações e consultorias sobre como abrir um novo negócio estão sendo oferecidas gratuitamente em todas as regiões catarinenses. A Nilceia, que antes era uma dona de casa, agora tem o próprio negócio. E ela caiu de paraquedas nesse novo desafio e muita coisa foi preciso para fazer a empresa dar certo. Além da boa comida e do bom atendimento, ela também precisou se formalizar. O MEI, microempreendedor individual, foi o caminho. Está ajudando no crescimento da empresa. A gente tem conquistado clientes novos, a gente tem mantido os que já tínhamos. E o negócio tem tudo para crescer, né? E é para empreendedores como a Nilceia que essa semana é dedicada. Em Santa Catarina, quem passar pelas unidades do Sebrae vai receber orientações sobre o microempreendedor individual. Aqui, consultorias de como abrir o próprio negócio, capacitações, palestras e serviços de formalização estão sendo oferecidos para a comunidade. A figura do microempreendedor individual, ela veio para atender aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade ou aquelas pessoas que pretendem montar um pequeno negócio com faturamento até R$5.000 por mês. Em Santa Catarina, são 210 mil microempreendedores individuais formalizados. Se você é um trabalhador autônomo que deseja se formalizar, essa pode ser uma boa oportunidade. Oportunidade que a Denilce não perdeu e já aproveitou para se inscrever em uma das palestras sobre controle financeiro, que irá acontecer nesta semana. E como eu estou em busca de conhecimentos para poder abrir empresa, aí eu vou me inscrever para fazer esse curso. Oportunidade também para aqueles que estão entre os 11 milhões de brasileiros desempregados. Começar um negócio pode ser a saída para muitos, mas esse coordenador do Sebrae faz um alerta. É importante, além de conhecer o ramo de atuação, ter um plano de negócios e, é claro, entrar para a formalidade. Agora pode ser um bom momento para virar um empreendedor. Podem ter na figura do microempreendedor individual a possibilidade da porta de entrada no mundo do negócio de uma maneira simplificada, desburocratizada e com total apoio do Sebrae para a gestão da sua empresa.
As vendas para o Dia das Mães estão longe de deixar os comerciantes felizes, mas muitos ainda esperam que o frio ajude a aumentar os lucros. Um dos problemas apontados por eles são as altas taxas embutidas nas mercadorias. Apesar do movimento mais fraco, os lojistas estão confiantes que a chegada do frio deve ajudar a esquentar as vendas. Esfriando legal, melhore as vendas e a gente consiga acompanhar no mínimo as vendas do ano passado, né? Contando com São Pedro e com um jeitinho brasileiro, né? A maioria das pessoas que abordamos nem tinha pensado em um presente. Alguns arriscaram uma ideia na hora. Ela tá precisando de um chuveiro, então a gente arrumou um chuveiro. Calça, ela acabou de comprar, inclusive. Eu poderia ter dado, né? Mas eu não tenho. Bruna também estava na dúvida e resolveu pesquisar. Por fim, comprou um perfume. A gente quer alguma coisa útil, que a pessoa vai usar. E alguma coisa que ela realmente goste. Não simplesmente, legal, e guarde. Passar um recado. Alane, se você puder, não tem aqui no Brás, mas eu preciso de um celular. Celular? Um celular. Não vai dar. Não vai, esse ano não vai dar. Não, não tá. Nem pra mim, que dirá pra ela. Se o bolso dos filhos e maridos está apertado, do leão deve inflar. Entre os produtos mais procurados como presentes para as mães estão itens com alta taxa de tributação. Segundo um levantamento exclusivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o campeão é o perfume importado. O imposto sobre ele é de quase 79%, seguido da maquiagem importada com 69%. Os nacionais também são bem taxados, 69 para o perfume e 51 para a maquiagem. Não tem como fugir dos impostos, mesmo quando compramos algo mais simples. O chocolate, por exemplo, tem uma alíquota de 38,6%. E que tal levar a mãe para comer fora de casa? Pois bem, a média de tributos é de 32%. Mais em conta mesmo é o buquê de flores, que tem apenas 17% de taxas. A gente poderia dar alguma coisa melhor se não estivesse pagando imposto, e o imposto que a gente paga a gente não vê no nosso dia a dia, é triste, é duro. Aceita aí um beijo e um abraço que não tem imposto? Vamos fazer o quê, né? Vamos aceitar, é a crise. Tchau, gente. E a seguir tem o futebol. Diretoria do Figueirense dispensa o jogador França, que nesse final de semana se envolveu em uma nova confusão. E tem ainda Avaí em campo hoje à noite pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo vai ser no interior paulista. Futebol, o Avaí tem uma partida difícil hoje à noite no interior de São Paulo pela segunda fase da Copa do Brasil, mas o clima entre os jogadores está melhor e o técnico acredita num bom resultado contra o Bragantino. Silas é sempre bem-humorado, mas com a vitória e a classificação sobre o Operário de Mato Grosso na Copa do Brasil, tá mais fácil ainda ver o comandante com esse sorriso no rosto. E para que esse astral seja mantido, uma vitória hoje sobre o Bragantino pela segunda fase da Copa do Brasil seria o ideal. Silas perdeu 2 volantes para o jogo. João Felipe, que sentiu o tornozelo, e Judson, que está com dores no músculo adutor da coxa. Além deles, o treinador já sabia que não contaria com o Lovati, que fraturou o osso do pé esquerdo. Além disso, ele já está sendo negociado com o Grêmio, pode não voltar a atuar pelo Leão. Lovati já não vinha jogando como titular e, portanto, Vitor Costa continua na lateral esquerda. Para as ausências no meio, Silas vai colocar Renanzinho e Braga, além de manter Tauan na armação. A maior parte do treino de ontem, antes da viagem para Bragança, foi fechado. Mas deu para ver que o clima está melhor na ressacada. Nosso trabalho está melhorando. Para a gente pensar em qualquer coisa de resultado, primeiro a gente precisa melhorar o nosso trabalho. E aí eu já estou vendo muito mais desenvoltura no treino, estou vendo muito mais os jogadores fazendo as coisas, pensando o que está fazendo. E antes da grande final de domingo contra a Chapecoense pelo título do estadual, o Joinville tem mais um jogo importante amanhã pela Copa do Brasil. A partida pode dar novo ânimo aos jogadores. A derrota em casa para a Chapecoense doeu, mas precisa ser deixada de lado nesse momento. Amanhã, às 7h30 da noite, novamente na Arena, o Jack encara outra decisão. O jogo da volta contra o Comercial de Mato Grosso do Sul pela Copa do Brasil. E pelo que falou na coletiva depois do jogo contra a Chape, o Emerson Maria não vai poupar muita gente não. Temos um grupo
muito reduzido em termos de qualidade técnica. Temos poucas opções, mas é um grupo valente. E esse grupo, como eu falei, ele tem totais condições de reverter o resultado. E é isso que nós vamos buscar, primeiramente na quarta-feira e depois lá em Chapecó. Se por um lado ter um jogo no meio da semana da decisão do Catarinense pode atrapalhar a preparação do time, por outro ele pode até ajudar. Isso porque o elenco do Jack está abatido com a derrota em casa, mas pode se motivar com a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. E esse jogo contra o Comercial ele pode nos dar, alavancar essa autoestima novamente do grupo e para que a gente possa ir lá em Chapecó e conseguir o resultado para ser o campeão catarinense. O jogador do Figueirense, França, que se envolveu numa nova confusão no fim de semana, não faz mais parte do elenco da equipe alvinegra. Na manhã de hoje, o superintendente de esportes do Figueirense, Kleber Gílio, falou com os jornalistas. E claro, o assunto não poderia ter sido outro. A situação do volante França, que no fim de semana acabou se envolvendo em uma confusão e chegou a parar em um hospital aqui da grande Florianópolis. Kleber Gílio falou sobre a decisão do clube, que foi de rescindir o contrato com o volante França. Eu posso adiantar para vocês que o França não faz mais parte do Figueirense. Ele não joga mais com a camisa do Figueirense. Então essa é a solução que a diretoria está tomando, junto com o seu agente, junto com o seu representante, até mesmo porque até o momento o Figueirense não conseguiu contato algum com o atleta. Segundo o Kleber Gílio, a decisão foi tomada em consenso entre diretoria, comissão técnica e também com o empresário do jogador. Isso porque o França até o momento está incomunicável, ninguém consegue falar com ele. Segundo o próprio Kleber Gílio, nem o empresário dele conseguiu falar com ele. A decisão foi tomada entre eles e comunicada. Segundo o Kleber Gílio, foi uma questão também para o Figueirense um pouco de decepção, porque foi dada todas as chances ao jogador de se recuperar aqui no Alvinegro. Os danos para a imagem do clube, realmente, isso aí, a gente precisa entender que o Figueirense é muito grande, o Figueirense tem uma camisa muito, muito valiosa, tem um torcedor que merece o respeito. Logicamente, a gente, dentro do possível, também tem que entender os problemas que o ser humano passa. A gente fez de tudo, a grande verdade é o que eu falo. Eu quero falar pouco aqui, porque realmente é uma situação delicada, uma situação muito chata, mas que infelizmente a gente tem que tomar algumas posições, a posição está tomada. E a seguir, plano diretor de Florianópolis vai voltar a ser discutido nas comunidades. E ainda após determinação da Justiça, as pontes da capital devem ser restauradas. Subiu o número de casos suspeitos de dengue em Santa Catarina. Segundo o boletim divulgado agora há pouco pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, no período de 1 de janeiro a 30 de abril de 2016, foram notificados 10.857 casos suspeitos de dengue no estado. Desses, 3.664, ou seja, 34%, foram confirmados e 5.799, que correspondem a 53%, foram descartados por apresentarem resultado negativo para dengue. Os outros 1.394, 13%, ainda estão em investigação pelos municípios. Do total de 3.664 casos confirmados até o momento, 3.361, ou 92%, são autóctones, com transmissão dentro de Santa Catarina. Quarta-feira de instabilidade em Santa Catarina. Na Serra, amanhecer com temperaturas amenas e máxima de 17 graus. No litoral norte, na Grande Florianópolis, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura chega aos 24 graus. No Vale do Itajaí, no sul do estado, o dia também deve ser de muita nebulosidade e instabilidade, com máximas de 23 e 25 graus. Já no oeste, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e os termômetros registram até 23 graus. O plano diretor de Florianópolis vai voltar a ser discutido nas comunidades. As audiências públicas foram sugeridas pelo Ministério Público Federal.
O plano diretor de Florianópolis, que foi aprovado em 2014, voltará a ser debatido com os moradores. A medida foi tomada após o texto ter sido contestado pela Justiça. Entre os problemas apontados estão a burocratização para novos empreendimentos. O Ministério Público Federal exigiu a realização de 13 audiências públicas. Um cronograma com as datas foi elaborado e deve ser realizado até julho. A primeira audiência vai acontecer no dia 23 de maio no Campeche. Ainda nesse mês, haverá encontros no Pântano do Sul e em Canasvieiras. A última reunião será no dia 29 de junho, no Ribeirão da Ilha. E as audiências gerais, reunindo todos os moradores da cidade, devem acontecer no final de junho, em julho e agosto. Depois que o novo texto for aprovado pelas comunidades, ele será analisado pelos parlamentares. As alterações do plano diretor devem chegar na Câmara de Vereadores até o final do ano. As pontes da capital devem finalmente ser restauradas. A medida vinha sendo solicitada desde 2014, depois que o Ministério Público Estadual cobrou providências e a Justiça determinou a manutenção das estruturas. Alguns reparos emergenciais já haviam sido feitos em 2014, depois que uma vistoria judicial apontou diversas irregularidades nos únicos acessos entre ilha e continente em Florianópolis. A avaliação feita nas pontes revelou que parte das estruturas metálicas está corroída. Os pilares de sustentação apresentam rachaduras e o concreto já não existe mais em diversos pontos. O laudo ele é muito claro, quando ele conclui que, embora não havendo um risco iminente, imediato, de queda das pontes, de um colapso estrutural, se nada fosse feito, em curto ou médio espaço de tempo, evidentemente que ao longo dos anos aquelas estruturas iam sofrer com a deterioração, com o tempo, e a situação poderia evidentemente ser muito mais grave. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Estadual, que também pediu na época providências permanentes no local. A Justiça atendeu o pedido e o Estado teve que abrir licitação para começar a restauração das pontes. O trabalho está previsto para os próximos dias. A empresa vencedora é do Paraná. O processo licitatório terminou em abril. Agora, assim que a ordem de serviço tiver sido assinada, devem ter início os trabalhos de restauração aqui no local. Há um custo aproximado de 30 milhões de reais. O serviço também vai ser acompanhado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura, que ainda vai precisar comunicar o cronograma e o andamento das obras na ação civil pública, que continua tramitando. As pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles têm mais de 25 anos. Na época em que foram construídas, passavam em média 40 mil veículos por dia no local. Hoje, com o trânsito intenso, este número é 5 vezes maior. E o objetivo é que as estruturas continuem sendo capazes de atender os 200 mil veículos que fazem o trajeto diariamente. Que se faça essa restauração, sim, mas que doravante, daqui para frente, se tenha essa mudança de cultura, e se tenha presente que há necessidade, sim, de que essas estruturas, não apenas das pontes, mas de qualquer edificação, qualquer estrutura pública, ela sofra uma intervenção e uma manutenção constante. E antes de encerrarmos, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é intenso em ambos os sentidos, com mais lentidão para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, faz 21 graus neste momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã.